Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus da Bíblia, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, resgatador da nossa alma, nosso libertador. Nós te glorificamos, Senhor, nesta hora preciosa, em que os nossos passos poderiam ter se dirigido a muitos lugares, mas se cumpre sobre nós a palavra que diz, Senhor: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque vale mais um dia nos teus atos, Senhor, que em outras partes 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, do que habitar nas tendas da impiedade. Por isso, Deus, considerando que o Senhor tem os olhos voltados para este lugar, e os olhos do Senhor são chamas purificadoras, ou é o fogo de juízo condenador. Nós estamos aqui, ó Deus, à mercê dos teus decretos, e nós queremos ouvir a voz do Todo-Poderoso, a voz que nos dirige, que nos orienta, que nos repreende, mas a voz que nos ama. Por isso, Senhor, nesta manhã, toma-nos, ó Deus, como a menina dos teus olhos, dá-nos graça sobre graça, porque não viemos até aqui em busca da perdição, ó Deus, mas em busca da salvação. Não viemos aqui, ó Deus, para ouvir um veredito negativo, mas viemos, ó Deus, em busca da tua aprovação. Por isso, Senhor, fala conosco nesta manhã, instrui-nos e capacita-nos, ó Deus, a nós que aqui estamos e a esses, ó Deus, milhares que nos ouvem ao longo, ó Deus, além dos oceanos, e que ouvirão pelas mensagens dia a dia gravada e postas para o mundo ter acesso pela direção que o Senhor tem dado às nossas vidas. Por isso nós te pedimos graça nesta manhã, nos abre o entendimento e nos dá a humildade de nos comportarmos como eternos alunos da tua palavra. Assim nós pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos seguindo o livro de Mateus, observando coisas muito maravilhosas, coisas gloriosas. E eu quero ir com você hoje ao capítulo 14, para nós examinarmos, continuarmos a examinar, né? Mateus 14. Eu quero que você veja essa declaração a respeito da morte de João Batista, que é dada por um homem chamado Herodes, que foi um imperador, um rei de Roma, quando estava dominando o povo de Israel. Então diz: por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. Então veja, irmãos, aqui nós temos uma declaração. Primeiro nós queremos entender o que Jesus estaria realizando na cidade, o que Herodes passou a imaginar diante de tudo que ele ouviu sobre Jesus. Que impacto violento ele recebeu, a ponto de ele dizer assim: não é possível. Esse aí só pode ser João Batista, que ressuscitou dos mortos. Ele associou a autoridade de João Batista aos milagres e aos fatos que agora Jesus está realizando. Ele ficou impactado, ele falou assim: nenhum homem normalmente não pode fazer isso aí. Então a mente dele foi: não, só pode ser alguém que tenha voltado lá dos mortos para fazer tudo isso que esse Jesus está realizando. O impacto foi tremendo. Quer dizer, mas estamos falando de quem? De um homem idólatra,
de um homem ímpio, de um homem cercado de misticismos e coisas inúteis. E o povo de Israel, que não só estava tendo o contato, vamos dizer, com Jesus, de ouvir falar, porque Herodes nunca foi à presença de Jesus. A Bíblia vai dizer, quando Jesus é mandado por Pilatos para ir à presença de Jesus, que Herodes até se alegrou, porque há muito que Herodes queria ver Jesus e não conseguiu. Foi aquela primeira e única vez quando Jesus está ali para ser condenado à morte. Mas e o povo de Israel? Estava vendo Jesus dia a dia e contemplando os seus milagres. E quando contemplavam os milagres, diziam o quê? É um blasfemador, tem demônio. O que ia restar para um povo desse? Só poderia restar o que restou, um massacre que permanece até hoje, né? Então, esse é um impacto que me chama a atenção, e eu sempre gosto muito de comparar essas exaltações ao nome do Senhor Jesus, essa busca pelo Senhor Jesus, que é feita por pessoas que não faziam parte de Israel, pessoas que não tinham pergaminhos, não conheciam a história de Moisés, não conheciam a história dos profetas, não sabia nada de Espírito Santo, não conhecia nada de Deus, nunca viu anjos, arcanjos, querubins, nem serafins, e essas pessoas de outros povos chegam e fazem declarações fantásticas diante de Jesus, como por exemplo aquela mulher cirofenícia, né, cananeia, em que ela diz, Senhor, a minha filha está endemoniada. E Jesus diz, não é lícito pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Aí ela diz, mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus olhou, caramba, como que eu não vou fazer alguma coisa por essa mulher? Vai, mulher, tua filha vive. Então, mas em Israel? Não, tinha lá um centurião e falou, Senhor, eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu teto, envia uma palavra e o meu servo sarará. Jesus parou e falou assim, que isso? Olhou para a multidão e disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, nem em Israel, ou seja, nem em Israel, quer dizer, aonde eu deveria ter ouvido isso, eu não ouvi, nem em Israel eu ouvi uma declaração como essa, uma fé como essa. E não era justamente lá em Israel que ele deveria ter encontrado essa fé, essas declarações? Irmão, isso é um retrato perigoso, porque muitas vezes Jesus estaria esperando de nós, povo dele, certas atitudes, e nós estamos tendo atitudes pior do que os ímpios. É o retrato, Israel é o retrato da igreja, tem umas 4 ou 5 mensagens intituladas isso aí. Aí Jesus vira para o homem e diz o que para ele? Vai, teu criado vive. E ele foi no meio do caminho e já recebeu a notícia que o criado dele estava são e salvo. Bom, mas aqui eu quero que você entenda um outro cenário, que eu vou escrever aqui, ó. Uma coisa é um autor, outra coisa é um escritor. E outra coisa é um intérprete. Intérprete é com R ou com L? R. E outra coisa é um intérprete. O que acontece? Autor, escritor, intérprete. Aqui nós temos 3 situações totalmente diferentes. O autor é aquele de cuja mente estão procedendo as ideias. Ele é o autor. E o escritor? Pode ser qualquer um. Esse autor pode estar citando para alguém escrever, como normalmente quem fazia isso? Paulo. Paulo fazia isso demais. Nós detectamos isso nas cartas de Paulo, que Paulo citava muita coisa para os outros escreverem. E muitas vezes ele diz assim, Paulo o velho, tal, não sei. Ou seja, Paulo já não tinha mais aquela paciência de pegar numa pena e ficar escrevendo. Então ele pedia para alguém escrever para ele. Mas quem era o autor daquela carta? Paulo. Quem era o escritor? O escritor foi quem ele pediu para escrever. Né? Agora, e o intérprete?
um teve autoria, outro escreveu, e o intérprete é uma outra cabeça ainda que vai procurar entender aquilo que foi ditado e escrito. Então, esse detalhe aqui, irmãos, é o que hoje está gerando, sempre gerou um grande problema na igreja. Por exemplo, Paulo escreveu cerca de 16 cartas. Quem é o autor das cartas de Paulo? Muita gente diz assim, não, Paulo escreveu porque o Espírito Santo o deu a escrever. É mesmo? Tem certeza? O Espírito Santo te falou que tudo que Paulo escreveu foi ele que mandou? Mas as pessoas dizem, lembra daquele coroinha que pensava que era pastor? Tudo que está na Bíblia é bíblico, né? Tá, tudo que está na Bíblia é bíblico. Mas nem tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus mencionada por Deus. Por quê? Porque em Mateus capítulo 4 eu acho o diabo falando. Não acho? E como acho? Eu acho o diabo falando em tantos lugares da Escritura. Então a Bíblia é a palavra de Deus? Não é só a palavra de Deus. Nós vemos homens falando claramente na Bíblia daquilo que eles mesmos pensam. Então nós já vimos que na Bíblia nós achamos a palavra de Deus, de homens e do diabo. E hoje tem pessoas pegando palavra de homens que está na Bíblia e dizendo que é palavra de Deus. Quer ver? Mulheres, não permito que vocês falem na igreja. Mulheres, não cortem o cabelo foi dado como véu. Olha só. É bíblico? É. Está na Bíblia? É. Foi Deus que disse? Não. Quem disse? Paulo. Então isso, né, essas coisas que estão lá no nosso primeiro seminário, que os anos, espero que os anos não apaguem o primeiro seminário, o primeiro e o segundo da mente de ninguém aqui, porque aquele seminário são tremendos. Ali tem coisas que nenhum seminário no planeta nunca viu, nem nunca verá. Porque foram coisas que o Senhor nos tem ensinado aqui. Então, a palavra de Deus, a palavra do homem e a palavra do diabo, você encontra na Bíblia. Na Bíblia você acha só verdades? Essa é uma palavra pesada. Na Bíblia você acha só verdade? As pessoas vão dizer assim, claro, na Bíblia só tem verdade. Eu te digo, não, na Bíblia também tem mentira. Não mentira citada por Deus, mentira citada por homens, mentira citada pelo próprio diabo. Não é assim que funciona? Então vamos voltar aqui para o nosso texto. Olha o que esse Herodes diz. Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Está aqui escrito. Muita gente poderia dizer assim, está vendo? João Batista ressuscitou dos mortos. Aí você pode dizer assim, não, pastor, ninguém diz isso. Irmão, caminha, vai pela estrada que você vai ver que tem gente por aí dizendo isso. Porque é a falta de estudo e a falta de separar os pontos. Um é o autor, outro é o escritor, outro é o intérprete. Ou seja, nós vemos na Escritura, né? Vamos pular de um ponto agora para nós entendermos melhor. No reino de Davi, ainda não no reino, Davi ainda não havia assumido o reino, mas um homem amalequita, lembra? Chegou diante de Jesus, ou de Davi, com a espada, o bracelete, a coroa do rei Saul, e apresentou-se para Davi dizendo, está aqui, ó, isso aqui não pertence ao teu inimigo? Resumindo, né? A Saul. Aí Davi, sim, como você conseguiu isso? Ele falou assim, Saul estava cercado pelos adversários, e vendo que não sobreviveria, pediu que eu o matasse.
eu fui e o matei. E trouxe aqui, para provar que ele está morto, teu inimigo está morto. Ou seja, o que esse homem está querendo? Ele está vendo a ascensão de Davi, ele queria lisonjas, ele queria exaltação, ele queria alguma recompensa. Davi tinha um pensamento diferente do dele. Falou assim, como você sendo um estrangeiro, um amalequita, não temeu estender a mão contra o ungido do Senhor? Aí ordenou um soldado, mata ele, porque a boca dele confessou que ele estendeu a mão contra o ungido do Senhor. Uma situação bem diferente. E eu pergunto, esse homem matou Saul? Não matou Saul. E quanta gente eu já vi debates teológicos por uma coisa tão simples. A Bíblia está dizendo que este amalequita matou o rei Saul? Não. A Bíblia está citando que o amalequita disse que matou o rei Saul. Mas a Bíblia não está dizendo que o que ele narrou é verdadeiro. E agora, como é que fica? Aí você vai achar em duas outras passagens bíblicas, você vai achar a afirmação que diz que o rei Saul lançou-se sobre a própria espada e suicidou-se. Duas narrativas que entram em conflito. Pelo menos entram em conflito para a cabeça de um bando de endemoniado que tem na internet. Um camarada disse lá, a Bíblia tem mais de 5.000 contradições, e uma das que ele bota é essa. Não tem contradição nenhuma. Na palavra de Deus não tem contradição. O que nós precisamos é entender e colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, por exemplo, ali, Herodes está fazendo uma declaração que é a interpretação dele. E aí eu estou mostrando que muita gente hoje se coloca como intérprete e diz, está vendo? O amalequita matou Saul. Aí quando lê o outro texto do mesmo livro de Samuel, já no começo, o camarada entra em parafuso. Mas aqui está dizendo que Saul se suicidou. Então, meu irmão, nós precisamos tomar cuidado, muito mais cuidado, eu diria, com isso aqui, com esse intérprete aqui. Este que é o problema das igrejas. Hoje, as igrejas se mergulharam na política, por quê? Por causa de pastores sem vergonhas, intérpretes, como a Bíblia diz, guias cegos, condutores de cegos. Não é só o guia, não é só o líder que é cego, não. Os membros das igrejas também são cegos. Porque Jesus falou, é um cego guiando outro cego. Porque as pessoas não querem saber de estudar, não querem saber de dobrar os joelhos, não querem saber de abrir a Bíblia para ler, não querem saber de ler nada. Elas querem que tudo caia do céu. Acham que vão entrar no reino de Deus deitado na rede, tomando suco de laranja. Mas a Escritura diz que o reino de Deus é conquistado por esforço. E Jesus falou, os que se esforçam é que se apoderam do reino. Não tem moleza. Quem gosta de moleza, ó que dia lindo. Dá um bom futebol de praia hoje, irmão. Dá. Para quem pega uma onda, olha, dá para surfar, que é uma maravilha. Mas para os que querem contemplar a eternidade com Cristo, estamos aqui, nós, debaixo desse teto, né? Subindo um morro desse. Bom, cada um paga o seu preço e cada um compra aquilo relativamente, diretamente proporcional ao preço que paga. Nós vemos nas narrativas, por exemplo, dos evangelhos, por exemplo, João é um camarada que é categórico, catedrático em fazer esse negócio. João cita várias coisas, eu vi Jesus fazendo isso, aquilo, outro. Aí João coloca a opinião dele. Ele fez isso por causa disso, disso e daquilo outro. E muita gente hoje está seguindo a interpretação de João como se fosse o próprio Deus falando. E aí vai cair aonde? Vai cair no abismo. João não é exemplo de vida para mim. Eu conheço Cristo. A palavra de João não é a palavra que me dá salvação. Eu conheço o Evangelho. Só que tem muita gente que está se guiando pelos discípulos de Cristo, ao invés de guiarem-se por Cristo.
Tem uma igreja aí, um templo de Satanás intitulado... Agora acho que mudou, já mudou de nome mais 10 vezes, acho que agora é Cristo Vive, né? E o infeliz, um tal de Miguel Ângelo, olha o nome do camarada, um nome tanto, né? Miguel Ângelo. O camarada, ele diz o seguinte, que o evangelho de Jesus era só para os judeus, não tem valor para nós, para a igreja. O evangelho para a igreja é o de Paulo. Paulo é que pregou o evangelho para a igreja. É a interpretação de um homem que provavelmente escapou de algum sanatório, as correntes deviam ser fracas, ou o muro baixo, ele pulou, né? Só se for. Eu pergunto, cadê o evangelho de Paulo? Onde que tem o evangelho de Paulo? Eu só conheço um evangelho, o de Jesus Cristo. Mas a má interpretação fez o homem imaginar que Paulo foi autor de algum evangelho. Eu pergunto, Paulo foi autor de algum evangelho? Qual evangelho é de autoria de Paulo? O próprio Paulo chega ao ponto de dizer assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, como eu sou imitador de Cristo, assim vocês podem me imitar. Agora, se ele não estiver imitando Cristo, ele não serve de exemplo para nada. Que a luz não vem de Paulo, a luz vem de Cristo. A palavra que nos dá autoridade sobre principados, potestades, contra as armas dos homens, traficante, policial, exército, marinha, aeronáutica, a palavra que nos garante o preço dessa autoridade com o nosso próprio sangue, não vem de homens, vem do próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Então, muita gente hoje a igreja está envolvida por quê? Na política. Por quê? Porque as pessoas estão se baseando em palavras de Paulo. Inclusive Paulo é Romanos 13, né? Paulo em Romanos 13, ele deslancha um besterol fora do comum. Sede submisso às autoridades. Qual? A Bíblia diz que não podeis servir a dois senhores. Então, a qual autoridade eu tenho que ser submisso? As pessoas dizem, não, mas está na Bíblia. Não, não está na Bíblia. Está na Bíblia dito por Paulo. Agora, me mostra Jesus Cristo dizendo, sede submisso às autoridades. Me mostra. Se eu tiver que ser submisso às autoridades, eu tenho que fazer casamento de homossexual aqui, profanar o templo de Deus. É lei. Eu quero ver eles trazerem um casal de homossexual para casar aqui dentro. Comigo vivo. Eu quero ver. Porque eu não me rendo à lei de homens. A lei dos homens estão dizendo, é proibido falar de religião por meios públicos. É mesmo? Visita lá na internet, www.tupirani.com, para ver se é proibido. Quando eu saí da prisão, deram lá um termo de circunstancial, né? Libertado mediante assinar um termo. Eu nem li aquilo. Tantas horas da noite, sei lá. Assina aqui. Assinei. Aí me deram uma cópia. Em casa que eu fui ler. A cópia dizia assim, que eu estava proibido de me manifestar pelos meios de comunicação. Isso foi em junho de 2009. Vai ver se os vídeos, se não tem um monte de vídeo lá, de junho de 2009, junho e julho. Estou nem aí para a lei deles. Estou cuspindo na lei dos homens. Eu só me curvo a uma lei, a que foi regada pelo sangue de Jesus Cristo. Eu não reconheço que um bando de palhaço entre num lugar chamado Congresso Nacional e façam leis. Eu reconheço que todos os homens de todas as tribos, línguas, povos e nações se curvem à lei de Cristo. Fora disso, eu não reconheço nada, absolutamente nada. Se alguém encontrar força para me matar, vai matar. Mas se não encontrar força para me matar, vai ter que me ouvir. É assim que funciona aqui dentro dos meus compassos. Então, irmão, cuidado com a questão da interpretação. E muito cuidado quando você ouvir alguém dando uma interpretação de um texto bíblico. Porque a interpretação de um texto bíblico, ela pode vir por um púlpito, pode sim,
mas ela não te isenta de entrar no teu quarto, fechar a tua porta e buscar em Deus a confirmação daquela palavra. De igual modo, você ouvindo coisas boas ou ruins. Tem gente que quando ouve uma coisa boa dentro de uma igreja, que bênção a palavra, poxa, eu me senti valorizado, eu me senti isso, me senti aquilo outro. Cuidado, porque você pode ter ouvido uma mentira. Vai lá no teu quarto confirmar se Deus realmente vai te dizer que você é o bom, valorizado, ou se Ele vai dizer que você é um lixo, que está precisando de correção e conserto. Vai lá no teu quarto. E às vezes você ouve uma coisa muito ruim, muito chata, muito nojenta, muito horripilante, que você diz assim, não, Deus nem passou na porta da igreja hoje. Cuidado, vai lá no teu quarto e confirma, para saber se Ele passou ou não. É assim que se caminha com o cristianismo. Com o cristianismo eu não caminho com a minha mente, eu caminho com a revelação do Espírito Santo. Então, muita gente hoje está ouvindo interpretações. Irmão, José prosperou no Egito. Olha, irmãos, Daniel prosperou no cativeiro. Amém. É verdade? Claro que é verdade. Aí vem a mentira. Irmão, você também vai prosperar. É mentira. Porque o José que prosperou no cativeiro foi sujeito à lei de Deus e não abriu mão dela, mesmo habitando em cadeias e numa terra cheia de idolatria. Deu testemunho o tempo todo do Deus vivo. O Daniel que prosperou no cativeiro foi um homem que pela verdade encarou a cova dos leões. E hoje tem um bando de gente só porque eles prosperaram, estão achando que vai prosperar também. O caminho da prosperidade tem um único caminho, meu irmão. É único. Ninguém prospera fora dele. É o caminho do preço. É o caminho da dificuldade. É o caminho da prova. É o caminho da luta. Olha bem se não é. José prosperou. Prosperou depois de quê? Daniel prosperou. Ele pisou lá no cativeiro e prosperou? Foi assim? Não, não foi assim. Sadraque, Mesaque e Abidnego prosperaram e foram honrados. Como? Chegaram do cativeiro? Não, não foi não. Então, cuidado com o que você ouve. Você tem que aprender a pagar o preço da intimidade com Deus, para saber se o que você está ouvindo é verdade ou não. Cuidado com o intérprete. E esse intérprete que eu estou falando para você tomar cuidado, muitas vezes é você. Você é o auto-intérprete. Cuidado, não queira esquadrinhar as coisas de Deus com a sua própria mente, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, para nós concluirmos aqui, nós vemos algumas passagens, né? Falamos do Amalequita, né? Vou falar agora do escritor do Deuteronômio. O escritor do Deuteronômio, no final do livro de Deuteronômio, está escrito assim, olha, ninguém achou o corpo de Moisés, porque Deus o sepultou. Quando eu leio isso, eu imagino Deus pegando uma pazinha, tem que fazer uma cova para Moisés. Moisés, que trabalho você está me dando, Moisés. Imagina, Deus o sepultou, né? Uma coisa totalmente contrária a todos os rituais. Porque quem é sacerdote não pode sepultar ninguém. Quem é sacerdote não pode tocar em cadáver. Então, isso no ritual mosaico, no ritual judaico, né? E era uma lei realmente dada por Deus. Então, o escritor de Deuteronômio diz que Deus sepultou Moisés. Irmão, é o escritor que está dizendo isso. Para que alguém diga alguma coisa, alguém tem que provar. Não existe prova. Ele não viu anjo, ele não conta visão, ele não conta sonho, ele não conta nenhum profeta que disse nada. Ele apenas, vamos procurar Moisés. Ninguém achou Moisés. Ninguém achou Moisés. Moisés não apareceu, então Moisés morreu. Quando se sai para procurar alguém e não se encontra esse alguém, diz-se que esse alguém morreu? Não é assim que nós fazemos.
Nós só dizemos que morreu quando alguém diz, não, eu vi o corpo. Até hoje não está se procurando a Elisa Samud? Pelo menos não está se procurando pelos esqueletos dela, para que se possa realmente dizer, ela morreu? Não tem uma jovem aí desaparecida, a tal de Patrícia, que os policiais deram sumiço nela aí, num caminho desse da Barra, tem na internet várias campanhas, onde está Patrícia, parece que o nome é esse, onde está Patrícia, vários artistas perguntando, usando camisa, onde está Patrícia, onde está Patrícia? Nós sabemos que a Patrícia está morta, mas ninguém diz que ela está morta, por quê? Porque ninguém viu o corpo. Não tem outro caminho para imaginar, mas ninguém viu o corpo. Então, as autoridades, os decretos dos órgãos, ninguém diz que ela está morta. O cidadão aqui, o povo de Israel, saiu para procurar Moisés. Foram no monte, rodaram aquelas terras todas, ninguém achou Moisés. O que eles concluíram? Moisés morreu. Ah, se Moisés morreu, temos que achar o corpo. Vamos procurar o corpo. Ninguém achou o corpo. Então, o que aconteceu? Deus enterrou. E vai assim, um abismo chamando outro abismo. Cadê Moisés? Sumiu. Procura o corpo. Não achou. O que aconteceu? Então Deus enterrou o corpo. Foi o que o povo fez. E conclusão, nós sabemos que Moisés foi arrebatado. Se você tiver dúvida, você pode ler, estudar, orar sobre o estudo intitulado O Arrebatamento de Moisés. Esse estudo, inclusive, deixa muito judeu furioso, porque eles veem que os gentios estão sabendo mais de Bíblia e de história de Israel do que eles. Eles ficam furiosos. Esse é mais um detalhe de um escritor, esse cidadão aqui de Deuteronômio, né? Ele está como escritor e como intérprete de uma situação. O que ele escreveu está errado, e a forma como ele interpretou, muito pior ainda. O escritor de Levíticos e de Crônicas, eles escrevem o seguinte: um diz que Deus incitou Davi para contar o censo. Lembra do censo? E o outro diz que o diabo incitou a Davi para contar o censo. Então, cadê a verdade? A Bíblia está dizendo, é a Bíblia que está dizendo que Deus incitou Davi, e depois a Bíblia está dizendo que o diabo incitou a Davi? Isso também faz parte das 5.000 contradições que os loucos estão vendo na Bíblia. Meu irmão, nem Deus, nós vemos claramente, nem Deus e nem o diabo. Nenhum dos dois incitou Davi. Simplesmente Davi, o homem, quis contar o censo, foi lá e contou, e Deus o castigou, porque foi um ato de falta de fé de Davi. Queria contar os seus guerreiros. Ele queria especificamente contar os guerreiros, então ele estava com medo dos inimigos. Por estar com medo dos inimigos, Deus o puniu. Porque líder de Jesus Cristo não pode temer aos inimigos. Quando Deus chama alguém para ser um líder, significa que Deus já se manifestou o suficiente para provar que só Ele reina. Então Davi foi punido por isso, pela sua falta de fé, de confiança em Deus. Bom, esses são detalhes que mostram que nós precisamos entender e separar muito bem a questão de autor, escritor e intérprete. Eu te pergunto, quem é o autor do Evangelho? Quem é o autor do Evangelho? Quem é o autor do Evangelho? Jesus é o autor do Evangelho. Não foi ele que trouxe as boas novas de salvação? Boas novas é a palavra evangelho lá, ou no grego, ou no hebraico, não sei, que eu não entendo de grego e hebraico. Evangelho, o autor é Jesus. Mas quem escreveu Mateus? Mateus. Quem escreveu Marcos? Marcos.
Quem escreveu Lucas? Lucas. Quem escreveu João? João. Agora, quem é o autor? O autor do evangelho, olha só a coisa como é complexa. O autor do evangelho de Marcos, quem é? Jesus. Por quê? Porque está narrando a vida e os ensinamentos de Jesus. Mas quem citou o evangelho de Marcos? Não foi Marcos. Foi Pedro. Foi Pedro que citou para Marcos escrever. Olha a coisa como é, irmão. Mas quem é o autor? Então aqui nós temos um homem que citou, mas não é o autor. O autor é Cristo. Pedro citou, Marcos escreveu e entregou de bandeja para a igreja que estava em Roma. Agora a igreja de Roma vai interpretar. Agora que vem o perigo, né? Agora que vem o perigo, na hora da interpretação. Então, o evangelho, ele está narrado em 4 livrinhos que nós temos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Por exemplo, nós temos o livro de Atos dos Apóstolos. Quem é o autor de Atos dos Apóstolos? O autor é Lucas, autor e escritor. Ele foi acompanhando a vida de Pedro, até mais ou menos ali o capítulo 7, 8, foi acompanhando a vida de Pedro. Tudo que Pedro fazia, Lucas, que era um médico, escrevia. O mesmo que escreveu o evangelho de Lucas, tentando alcançar os gregos. Então, tudo que acontecia no livro de Atos, até o capítulo 8 mais ou menos, Lucas está lá pertinho de Pedro escrevendo. Daqui a pouco ele sabe da conversão de Paulo. Quando ele sabe da conversão de Paulo, ele larga Pedro e vai atrás de Paulo. E toda a vida de Paulo, inclusive o naufrágio, lá está Lucas do lado dele escrevendo. Tudo que Paulo fala, tudo que Paulo passa, o homem que Paulo curou, o homem que Paulo ressuscitou, a ilha onde Paulo foi naufragou, o centurião lá do navio que falou para Paulo a situação, tudo. Nós temos situações diferentes. Então, a história da vida de Pedro e de Paulo estão ali em Atos. Lucas escreveu e nós temos que interpretar. O perigo está aí agora, na hora que nós vamos interpretar. Porque nós podemos estar nos deparando com narrativas de Lucas e interpretações de Lucas que não condizem com a realidade. Por quê? Porque quando Lucas, João, Mateus, Marcos, Pedro, quando eles estavam vivendo aquele momento ali de impacto, o entendimento deles era um. Hoje, irmãos, nós temos livros de pesquisa que nós passamos aí 10 anos estudando. Tem 25 anos da minha vida no Evangelho, 25 anos em que toda hora eu estou lendo um livro, toda hora eu estou recebendo uma informação, toda hora nós estamos vendo a evolução do idioma e Bíblias mais bem confeccionadas, com palavras de melhor entendimento, descobertas de termos lá dos originais. E tantas pesquisas arqueológicas, tantas fontes históricas. Hoje o nosso conhecimento é maior do que os nossos irmãos da igreja primitiva. Então, autor, escritor e intérprete. Isso nós precisamos tomar muito cuidado. Quero saber se aqui alguém tem alguma pergunta a fazer, algum esclarecimento. Ninguém? Tem alguma pergunta aí? Não? Já que não tem, nós vamos dar uma paradinha para tomar um café. Já a gente volta então.